Mais uma questãozinha aí, pessoal, o FRJ 2020, e essa questão, pessoal, fala sobre um assunto que vem sendo muito comentado, que está sendo cobrado nas provas aí Brasil afora. Esse assunto é o transtorno do espectro do autismo, o transtorno do espectro autista, tá? E é bem importante a gente frisar os pontos chaves para diagnóstico, pessoal. É isso que eles cobram em prova, tá? A partir de 12 a 18 meses é quando vamos ter maiores indícios dessas características. E quais são os pontos mais importantes? Primeiro, dificuldade de comunicação. Geralmente é assim que a mãe percebe que existe alguma coisa diferente. Então, a mãe refere um atraso na linguagem, uma dificuldade na emissão de sons compreensíveis, tá? Além da dificuldade da interação social. É aquela criança que não faz o contato olho a olho, aquela criança que não gosta de brincar com outras crianças, que não gosta do toque. Então, nós temos aí uma dificuldade de interação. Também é observado um comportamento ou interesses específicos. Então, por exemplo, é uma criança que gosta de brincar acompanhando os cavalinhos, os carrinhos, sempre naquela mesma posição. Para brincar com o carrinho, ao invés dele brincar do método tradicional, ele gosta de virar o carrinho e brincar rodando a rodinha. Às vezes ele fica ali fixo, olhando para a máquina de lavar ali, rodando. Então ele vai ter interesses bem específicos, tá? Outra coisa que a gente chama a atenção é que o transtorno do espectro do autismo, como o nome já está dizendo, ele tem uma gravidade da apresentação bem variável. Então ele não tem sempre o mesmo padrão. Pode variar. E aí eu tenho casos mais graves, mais exuberantes e casos mais leves, que dão mais trabalho para o diagnóstico, tá? Dentro do transtorno do espectro autista, nós temos a síndrome de Asperger. Pois é, e é isso que a questão pede. Ele fala um pouquinho sobre a síndrome de Asperger. E aí é bem interessante a gente destacar que o autismo é diferente da síndrome de Asperger. Primeiro, em relação à idade. Olha só, o Asperger, ele vai ter maiores indícios na idade escolar. É aquela criança que, quando começa na escola, a gente começa a perceber as diferenças em relação às demais crianças. Em relação à prevalência, é mais prevalente no sexo masculino. E um grande ponto de destaque que as questões gostam de perguntar é em relação à linguagem. Pois é, o que é que acontece no Asperger? Ele não vai ter atraso na linguagem, não. Ele vai começar a falar no momento correto, ele vai desenvolver a linguagem. Mas o que chama a atenção é que muitas vezes ele tem uma linguagem que vai ficando cada vez mais pragmática, ou seja, aquela linguagem sem o jogo de cintura, sem ele conseguir entender as figuras de linguagem. Então, é uma linguagem que ela é mais fechada, mais hermética, tá? E um outro detalhe é em relação à entonação. Por vezes, eles conversam, fazem longos monólogos, tá? Eles têm uma dificuldade de perceber como está a flexibilização social. Então, tá ali conversando e aí, poxa, a pessoa está fazendo uma cara de que não está gostando da conversa. O paciente que tem Asperger, ele não consegue perceber isso. Essa flexibilização ele não tem, tá? Então, de fato, também tem um comprometimento social, mas mais decorrente disso daí, tá? Essa questão da entonação, de ir sempre no mesmo tom, pode acontecer. Não é uma regra, mas pode acontecer, tá? A inteligência próxima da normalidade. Pois é, mas ele tem um grande detalhe, a questão dos interesses específicos, que também aparece no autismo. Então, por vezes, ele vai conversar assim, tecer um discurso infinito sobre um determinado assunto que ele tem interesse. Por exemplo, sobre as seleções nacionais de futebol. Então, ele vai falar, sempre naquela mesma sequência e sempre sobre aquele assunto que ele domina, ainda que nada interesse para os outros. Mas não importa, ele continua falando. Então, isso é uma característica bem marcante do Asperger, tá? E, claro, isso tem a implicação do déficit na sociabilidade. Então, é difícil para encarar, para encaixar nesses padrões sociais, tá bom? Voltando para a questão, então ele diz assim, ó, em relação ao desenvolvimento da linguagem em crianças com síndrome de Asperger, pode-se afirmar que, aí vamos lá, na letra A ele diz, não há alteração da entonação no contexto da conversa. Pode haver ou pode não haver, não é uma regra, tá? Geralmente eles realmente tecem discursos num tom mais monótono, tá? Mas não é uma regra. Letra B. Habitualmente não se envolvem em monólogos detalhados sobre seus tópicos de interesse especial.
se envolvem sim, eu falei para vocês, que eles ficam ali, ó, conversando, gosta de dinossauro, então vai falar sobre dinossauro, falar, e com uma capacidade, uma especificidade que as outras pessoas não têm, não dominam, então fica aquele discurso por vezes chato, só que o paciente não percebe. Conforme amadurecem, as desordens de linguagem pragmática não se tornam proeminentes, se tornam sim. Então é a dificuldade de entender as figuras de linguagem, para entender que aquela frase ali foi uma brincadeira, então realmente tem essa dificuldade. Letra D. Há desenvolvimento normal da linguagem precoce. Verdade, essa é uma grande diferença entre o Asperger e o autismo. O autismo, a gente vai ter essa alteração na linguagem bem marcante, o atraso no desenvolvimento da fala. Por vezes eles se comunicam apenas apontando, com gestos, às vezes com sons que não são compreendidos, tá? No Asperger, não. A linguagem precoce, ela vai acontecer, vai ser desenvolvida normalmente, beleza? Então, a resposta só pode ser D de dado.